Então, irmãos, quero convidá-los para abrirmos a palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 10 até o versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17, é a continuação do nosso estudo, da nossa exposição. Os irmãos que nos visitam, nós estamos expondo há alguns meses já a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e agora chegamos praticamente na metade do capítulo 3. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Vamos buscar o Senhor em oração mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós agora nos encontramos, ó Deus, meditando em Tua palavra poderosa, na Tua revelação perfeita. E nós humildemente queremos clamar a Ti, ó Deus, mediante a nossa fraqueza, as nossas incapacidades. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, nós clamamos a Ti, a Tua iluminação. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Espírito Santo que o Senhor fez habitar no Teu povo, na Tua igreja, em nós, nos dê o discernimento, o entendimento da Tua palavra. E que, ó Deus, também nos dê a força, a sabedoria e o vigor para que possamos obedecer aos Teus ensinos, viver de acordo com o que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite com o ensino santo da Tua palavra e que o Senhor me use como um pequeno instrumento para a propagação das verdades do Teu reino. É assim que nós oramos. Por Cristo ao Senhor. Amém. Irmãos, quero dizer que vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Assim que tiver alguma dúvida, algum questionamento, ou quiser contribuir de algum modo, basta levantar a mão e eu concedo a palavra, tá bem? Não fiquem com dúvidas, perguntem o que for necessário. Nosso estudo, não é? Nesse capítulo 3, é uma continuação direta do que Paulo vem dizendo. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós devemos lembrar sempre que a palavra de Deus ela não é composta de textos aleatórios, como alguns gostam de abrir na sorte, bota o dedo e vou ler agora o que é que Deus tem para mim. Não é assim, tá, irmãos? E às vezes a gente tem um costume errôneo de abrir passagens aleatórias e lê-las como se elas estivessem no contexto que a nossa mente quer que esteja, tá? Esse texto de hoje, quando as pessoas fazem isso, são capazes de criar monstros demoníacos, mitológicos, gigantescos. O texto que nós lemos hoje, tirado do seu devido contexto, interpretado a bel prazer,
mediante as visões, as tradições e as loucuras da mente humana, que são capazes de produzir, geram heresias terríveis. Portanto, nós devemos atentar para o texto em sua essência e pureza, em seu devido contexto. Por exemplo, o texto que nós lemos hoje, o catolicismo romano gosta de usar para defender a existência do purgatório. Algo que é herético, antibíblico, inexistente, que a palavra de Deus não aponta em lugar nenhum. E eles fazem isso quando pegam um texto isolado, palavras que parecem lembrar aquilo que ele defende, e tiram do seu devido contexto. Isso é muito perigoso, irmãos. Veja, nós estamos estudando um livro da Escritura que ele tem um gênero literário próprio. Alguém lembra qual é o gênero literário desse livro? Desse livro que estamos estudando? O que é que esse livro é? Esse livro é uma carta. Sendo uma carta, ele tem um emissor, alguém que escreve, e um receptor. Você já viu alguém enviando uma carta para alguém aleatoriamente? Eu vou escrever uma carta e vou botar no correio. Qual é o endereço? Não sei, qualquer um. Não existe isso. Uma carta é enviada para alguém com um motivo, com um contexto. Assim é a carta de Paulo aos Coríntios. O nome diz carta aos Coríntios. A igreja de Deus estabelecida em uma cidade grega, uma cidade com costumes muito depravados, por sinal, naqueles dias. Né? Eu já falei e relembro aos irmãos, se a cidade de Corinto fosse comparada a alguma coisa dos nossos dias, seria comparado a Las Vegas, Sin City, a cidade do pecado. Era Corinto, era a cidade de Corinto naqueles dias. Uma cidade portuária, uma cidade onde passava gente do mundo inteiro, uma cidade aos planos de Deus e de seu apóstolo, propícia para a plantação de uma igreja, um lugar onde passaria gente do mundo inteiro e eles teriam a oportunidade de ouvir o evangelho. E assim, o mandato de Deus para a sua igreja e de, portanto, pregar o evangelho a todas as criaturas, a gente de todo canto do mundo, seria cumprido por aqueles servos. Então, sendo uma carta, nós não podemos tirar do seu contexto. Se a gente fizer isso, vamos criar loucuras, imaginações para a mente humana. Nós devemos interpretar em seu devido contexto e assim chegar ao real significado da passagem. Tá, irmãos? Os textos bíblicos, irmãos, ao contrário do que alguns pensam, eles têm um significado real, verdadeiro e podemos encontrá-lo. Alguns são mais difíceis que outros, é verdade. Mas por meio do estudo, né, usando as boas técnicas de interpretação da Escritura, podemos chegar a o significado dos textos e aplicá-los corretamente às nossas vidas, tá bem? Então, esse texto fala sobre o santuário de Deus. É uma advertência aos construtores para que sejam fiéis. Paulo faz uma advertência para que nós, o povo de Deus, a igreja de Deus em Corinto, sejam fiéis na construção do santuário. Será que Paulo está falando do santuário físico? Uma construção onde o povo ia se reunir para ouvir a palavra de Deus, para cultuar? Será que Paulo está falando do santuário individual do nosso corpo, que somos habitação do Espírito Santo? Será que Paulo está falando do santuário igreja, corpo de Deus reunido? Vamos ver isso ao mergulhar no entendimento da carta. Então, temos aqui mais uma admoestação necessária. Nós devemos zelar e construir com fidelidade aquilo que o Senhor propôs para nós. Então, recapitulando, essa é uma carta aos Coríntios. Era uma igreja que Paulo, e nós já vimos aqui nos primeiros capítulos, tinha um problema interno gravíssimo, um problema de divisões. Paulo usa a expressão cismas. Havia um partidarismo, alguns queriam dizer eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Muitos partidos estavam sendo criados naquela igreja. Haviam cismas, haviam ciúmes, é o que é dito. Por que isso acontece? Porque eles estavam atraídos pela lógica do mundo. Aquela era uma cidade grega, vivendo em um padrão helenístico, uma cultura naturalmente grega, helenística, de busca por um conhecimento filosófico, onde as pessoas tinham prazer nessa busca.
gostavam de ter os seus próprios líderes, os seus próprios guias intelectuais, mas também um lugar de muita perversão moral. E quando a igreja, irmãos, ela deixa de olhar para as escrituras, para o ensino da palavra de Deus, e começa a olhar para o que o mundo faz lá fora, nós temos um problema muito grande. Esse é o problema da assimilação. Nós tendemos a assimilar coisas que parecem legais e confortáveis para o meio do corpo de Cristo. Eu poderia citar aqui uma lista, eu quero citar algumas coisas. Uma lista enorme de coisas que acontecem. Nós temos a igreja de Deus chamada para ser pura, não é? Ouvir a palavra, adorar o Senhor com fidelidade, com santidade, com uma quantidade imensa de ensinos e de proposições para que nós observemos a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, 66 livros. E você tem crentes que não leem a palavra de Deus. Eles gostam de ler autoajuda. Você tem a palavra de Deus, um inário chamado Salmos. Eu não estou defendendo aqui essa moda exclusiva, tá? Mas tem um inário que nos ensina como adorar o Senhor, colocando Ele em seu devido lugar de pureza, de santidade, atribuindo a Ele toda a glória. Aí quando nós ouvimos as canções da igreja de hoje, o mundo gospel de hoje, é sempre eu quero honra, eu quero glória, eu em primeiro lugar. Trocando a glória. Por que eles fazem isso? Porque as músicas no mundo são assim. Importam para dentro da igreja. Nós temos no mundo a inversão de papéis. As mulheres tentando tomar o papel do homem, o homem se feminilizando e invadindo o papel feminino, uma coisa bizarra. O que acontece? Na igreja de Deus acontece isso. Onde era para os homens estarem fortes e firmes, trabalhando, servindo ao Senhor com toda diligência, se colocando à disposição da obra em todo tempo, naquilo que lhes for requerido. A gente tem o contrário hoje. O cenário, quando se olha para a igreja do povo de Deus, são sempre as mulheres encabeçando tudo. Não tem problema a mulher servir não, viu, irmãos? Pode servir. Mas há um problema quando há uma troca na perspectiva. No mundo, elas querem liderar. O que acontece dentro da igreja? Assimilam as nuances mundanas de você ter mulher querendo pregar, mulher querendo pastorear. Coisas que o Senhor nunca requeriu. Ah, Mário, que retrógrado. Não sou retrógrado. É a Escritura que ensina assim. Se você for contra isso, tudo bem. Parabéns. Você está sendo contra as Escrituras Sagradas. Não é 2 textos bíblicos sobre isso. É uma coletânea de 66 livros inspirados divinamente pelo Senhor, que não muda e é absoluto, o tempo todo nos ensinando esse padrão. Mas algum gênio do século XXI decidiu pensar, eu sei mais do que Deus. O meu padrão é melhor que o Senhor. Ah, não. O mundo tem teatro, é muito legal. Vamos botar no culto o teatro? Nada contra o teatro, irmãos. Pode até ter teatro bíblico. Não na hora do culto. Não na hora do sermão. Não trocar teatro pelo sermão. Tem acontecido por aí. A igreja pode ter teatro bíblico. Você não pode substituir o culto ao Senhor que foi ensinado desde sempre nas Escrituras. O mundo tem jogo de luz, parece um palco, que coisa legal. Queremos na igreja. Ao mundo isso, queremos. O mundo não liga se um dia você está casado com outra pessoa, no outro dia com outra. Vamos fazer na igreja também? Deus perdoa. O mundo não liga para um monte de coisa. Então você tem igrejas hoje que ordenam homossexuais ao pastoreio, que acha normal o movimento LGBT, ideologia de gênero e coisas do tipo. E assumem como uma coisa natural para o povo de Deus. Estou falando isso porque isso aconteceu naquela igreja. Não foi esses exemplos que eu estou dando. Eles viram filósofos pregando, acharam natural isso. Que legal, parece com um pouco que acontece na igreja. Lá tem um homem que fala, a gente ouve, escuta. Mas lá no mundo eles têm partidos, eles escolhem as suas escolas para seguir, os seus líderes intelectuais. Por que não fazermos isso dentro da igreja? E começa a rachar a igreja de Corinto. Cismas, divisões. Aí Paulo
começa a confrontá-los nessa carta. Paulo recebeu uma denúncia dos membros da casa de Cloé sobre esse problema. Está lá no capítulo 1. E Paulo começa a confrontar aquela igreja. Vocês são crentes imaturos. Eu queria dar um alimento sólido, mas não pude, porque vocês são tardios em ouvir a palavra de Deus, em perceber o poder de Deus, dínamos, como está escrito, o evangelho que revela a obra de Cristo. Esse é o poder de Deus. Vocês estão trocando pela sabedoria do mundo. Vocês estão trocando pela lógica, pela retórica dos sofistas. Vocês são como crianças na fé, imaturos, levam uma vida totalmente carnal. Então vocês são incapazes de comer um alimento sólido. Aqui tem sabedoria. Só que para adquirir essa sabedoria é necessário se devotar ao Senhor, ser fiel a Deus. Vocês são crianças, é o que Paulo está dizendo para aquele povo. E o comportamento deles apontava isso. Quando Paulo diz, quando vocês têm divisões, ciúmes, intrigas, não é verdade que vocês são crianças, imaturos na fé? Paulo prova ainda para eles, por A mais B, do jeito que eles gostavam, usando a boa lógica aristotélica. Aí Paulo pergunta, quem é Paulo? Quem é Apolo? Alguns entendem que a tradução melhor por texto é o que é Paulo? O que é Apolo? E ele vai dizer, nós somos servos de Deus. Então não faz sentido vocês partidarizarem a igreja, dividirem em setores. E ele faz aquela analogia que nós vimos da lavoura. Eu plantei, Apolo regou, cada um com seu ministério, seu chamado, mas o crescimento não vem de nenhum de nós. Então não faz sentido vocês devotarem a sua fé a mim, ou a Apolo, ou a Pedro, ou a qualquer um que seja. O crescimento vem de Deus e só Ele merece a glória. É o que Paulo está ensinando naquela igreja. Então ele passa do argumento da lavoura e vai para um argumento agora da construção, da edificação. E o apóstolo Paulo ele usa o que nós chamamos, na estrutura textual, de argumento quiástico. Ele usa um quiasmo. É um vai e vem de palavras, no qual ele começa com uma afirmação e depois faz outra afirmação. Então, primeiro ele explica a segunda afirmação e, por último, ele explica aquela primeira afirmação. Eu botei os correspondentes com as cores iguais. Então, primeiro ele fala da afirmação A, depois a afirmação B. Depois ele explica a afirmação B, com B' ali. Depois ele volta e explica a afirmação A, o A', o A com aquela apóstrofo ali. Esse é um tipo de argumento que era muito usado no passado. Argumento quiástico, uma estrutura de texto. Tinha uma certa estética na escrita. Então Paulo diz o quê? Segundo a graça de Deus que me foi dada, a parte principal é essa, lancei o fundamento como sábio construtor. Eu lancei o alicerce aí na igreja, como um sábio construtor. Então ele diz que ele fez um pedaço. É parecido com o que ele disse antes. Eu plantei, porém outro regou, foi Apolo. Agora ele diz o quê? Outro edifica sobre ele. Eu lancei o fundamento, outro edifica. Agora, olha o que é dito para esse outro, a explicação. Porém, cada um é esse outro, cada outro, veja como edifica. Por quê? Aí ele volta para o argumento dele. Lembra o que foi que ele disse? Ele lançou o fundamento. Portanto, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele lançou o fundamento, a resposta lá no final. Ninguém pode lançar outro fundamento, é Cristo. Eu lancei o fundamento. Outro vai edificar. Porém, esse outro que edifica, veja bem como edifica. Para não substituir o fundamento e para não edificar uma coisa vã sobre o fundamento. Essa é a estrutura quiástica. Tá? Quando a gente percebe isso, não tem só nesse texto não, viu, irmãos? A Bíblia está repleta dessa estrutura de quiasmo. Tá? É muito bonita, por sinal. Mas Paulo ele escreve o seguinte, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Então, primeiro a gente tem aqui o reconhecimento de humildade do apóstolo. O que ele fez plantando a igreja em Corinto, você sabe que ele passou ali 1 ano e meio, mais ou menos, naquela cidade. Dia e noite labutando. Largou até o afazer dele, de construtor, de tendas, para se dedicar a
pregação. Primeiro ele pregou aos judeus que moravam em Corinto, depois ele foi expulso da sinagoga que havia lá, começou a pregar nas casas, teve a ajuda de alguns irmãos que assimilaram, que receberam primeiro o evangelho. Mas ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Então, ele reconhece humildemente que o que ele fez, o resultado do que se deu no crescimento daquela igreja, aquela grande igreja em Corinto, não foi obra de sua força, de sua perspicácia, de seu poder, mas foi segundo a graça de Deus que lhe foi dada. E graça aqui, ele não está falando da graça salvadora, apesar de ter a mesma raiz, que é Deus, o favor de Deus. Mas graça aqui de carismata, de carisma, de dom. Segundo um dom de Deus que lhe foi dado, ele conseguiu exercer esse papel de sábio construtor, ou seja, de evangelista. Deus o capacitou para isso. Ou seja, ele está dizendo assim, todo o meu ministério apostólico é um sinal da graça divina. Portanto, ninguém pode arrogar para si o título de sábio construtor, nem de apóstolo, nem de qualquer outra coisa que seja, senão que Deus dá essas coisas e chama as pessoas para tal. O seu chamado foi para ser um sábio construtor. Sua missão era estabelecer o fundamento, o alicerce. Nós sabemos que é assim, né? Que uma casa é construída, primeiro alguém necessita cavar bastante, isso dá muito trabalho, é árduo, para só depois lançar as bases, os fundamentos. E outro é que vem e constrói por cima desse alicerce, quando bem estabelecido. Um alicerce ele não pode ser feito sobre areia. Cristo disse que aqueles que ouvem o seu ensino e não praticam é como alguém que construiu a casa sobre areia, sim, um alicerce. O que acontece? Quando bater o vento, a água, a tempestade vai cair e vai ser grande a ruína. Porém, o sábio, alguém que é prudente, é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. É como alguém que construiu a casa sobre a rocha firme, o alicerce firme. A rocha firme significa dizer que alguém precisou cavar para tirar a areia até encontrar a rocha. E só então começar a construir. Ou seja, é uma coisa trabalhosa, dispendiosa, difícil, que exige labor. Paulo disse que a sua missão era essa, de colocar agora os fundamentos de uma igreja, de pregar o evangelho, apresentar Cristo àquele povo que era um povo nécio, não conhecia Deus nem a sua palavra. E Paulo disse como foi que ele fez isso? Com sabedoria. Ele fez como um sábio construtor. É interessante essa palavra que ele usa, né? De sofia, de sabedoria, porque era uma das coisas que eram mais almejadas pelos coríntios. Era a sabedoria. Só que eles almejavam a sabedoria do mundo. O seu grande problema, a raiz do problema daquela igreja, estava em ver a sabedoria do mundo. E Paulo diz o quê para aquele povo? A sabedoria do mundo foi incapaz de conhecer a Deus em sua sabedoria. Por quê? Porque eles têm a sabedoria de Deus, a cruz, como loucura, como escândalo. Então, Paulo diz, eu como um sábio construtor, lancei o fundamento. Em outras palavras, o que Paulo fez foi fundar a igreja de Deus em Corinto e fez isso por graça de Deus, por pura graça. Sendo que o próprio Senhor é a fonte suprema de sabedoria, a sabedoria que o mundo é incapaz de alcançar. Foi Deus que o estabeleceu e que o ajudou para que ele pudesse colocar aquele fundamento. Sem Deus ele não poderia ter feito nada. É um pouco do que ele tinha dito antes. Eu semeei, outro rega, mas o crescimento de fato vem de Deus. É o que ele disse nos versículos anteriores. Então ele diz, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Então Paulo ele se apresenta aqui como mestre construtor. Naqueles dias, irmãos, essa era uma profissão também que existia na Grécia antiga. O sábio construtor. Era uma espécie de encarregado da obra, tá? Alguém que supervisionava, que colocava cada pessoa em seu devido lugar, que analisava e organizava toda a obra. E Paulo está dizendo, eu sou como esse supervisor. Eu lancei, não à toa, já tem algum tempo que ele já estava fora de Corinto. Ele escreve essa carta lá de Éfeso, né? Quando ele está lá pastoreando a igreja dos Efésios.
Ele escreve essa carta de lá anos depois, mais ou menos uns 5 anos depois. Apolo tinha ido pastorear aquela igreja, Apolo já tinha saído. A gente tem um relato que Apolo não está mais lá no capítulo 15, que Paulo disse que em outro momento Apolo quer ir visitá-los, ou seja, Apolo também já não estava mais lá em Corinto, nesses dias. Tá? E Paulo está dizendo assim, como supervisor, vocês ainda estão sendo formados, eu estou daqui, supervisionando. Não à toa ele está escrevendo essa carta para restaurar a igreja. Carta essa que não foi bem recebida, tá, irmãos? Se fosse bem recebida, não teria tido uma segunda que ele enviou denunciando os mesmos erros. Qual era a parte da sua missão? Supervisionar a igreja, a edificação daquele corpo. E outros foram chamados para continuar a construção. De modo que cada membro no corpo de Cristo, irmãos, é chamado para edificar a sua comunidade. Cada um de vocês aqui presentes é chamado com um papel, com um dom. Assim como Paulo recebeu o dom, Deus distribui seus dons para a igreja, para que eles edifiquem o corpo de Cristo. Nos dias de hoje, quando a gente fala de Deus deu dons, na mente das pessoas só vem falar em línguas, profecias, coisas do tipo, né? Não. Observe o dom de Paulo, a importância. Qual foi? Qual era o dom dele? De evangelista. Ele pregou o evangelho com fidelidade. Ele lançou as bases sólidas da pregação do evangelho. É isso que nós também devemos fazer. E nós devemos construir todo o edifício, como ele disse, como um sábio construtor. Lancei o fundamento, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Essa é uma exortação clara para a igreja de Deus em Coríntio. Cada um veja como edifica. E aí eu faço essa pergunta, né? Você que recebeu o evangelho de Cristo, você que diz ter sido salvo pela graça de Deus, a maravilhosa graça, a graça imerecida, ter sido alvo do amor supremo, do sacrifício perfeito, único, eterno, imutável, glorioso de Cristo. O que você tem construído sobre o fundamento no qual a sua alma e o seu coração se agarrou tão firmemente? Qual tem sido o seu labor? Você tem tido um labor? Você tem se dedicado à obra de Deus, à obra mais importante? Então Paulo, ele interrompe o seu argumento, trazendo um adendo, né? Importantíssimo. Ele vai dizer assim, o seu argumento é, vocês têm que tomar cuidado com o que estão edificando sobre o fundamento. Adendo, qual é esse adendo? Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Lembrem disso, tá? Todo mundo tem que edificar bem, mas outro fundamento ninguém pode lançar. O fundamento é único, é Cristo. Então, se a gente for um pouquinho além da metáfora de Paulo, né? A gente se perguntar, e se rachaduras começarem a surgir? Irmãos, está óbvio aqui que Paulo não está falando da construção física, né? Ele está falando da igreja de Deus, o corpo de Cristo, que estava rachado por meio de divisões. E o que não tem de igreja mundo afora aí, rachada por meio de divisões, de cismas, de inimizades e de pecados, não está escrito no mapa. Tá? A gente se pergunta, e se rachaduras começarem a aparecer no meio do corpo de Cristo? E se dificuldades, e se pecados, e se problemas? Se o teto começar a desabar, se surgir uma goteira? Bem, ninguém pode culpar o alicerce por essas coisas. Se o alicerce foi o fundamento real do evangelho, Cristo, ninguém pode dizer que o problema está no alicerce. Porque a rachadura ela não vem do alicerce. O problema de goteira no teto não vem do alicerce. Não vem de Cristo. Não vem da sua palavra, do evangelho poderoso. Esses problemas que acontecem pela vida de relapso dos construtores que estão construindo sobre o alicerce. É uma pancada muito grande naqueles que lideram a igreja de Deus, pastores, presbíteros, diáconos. Mas é também para toda a igreja de Deus. Porque todos fomos chamados, todos recebemos dons. Paulo começa a carta aos Coríntios dizendo, os dons estão aí todos, vocês têm todos os dons em Corinto. Se você voltar para o capítulo 1, você vai ver que Paulo elogia eles, porque os dons estão lá. Qual é o problema? Eles não estão usando corretamente.
A igreja está... O edifício está todo rachado, todo abalado. Então, o problema não está no alicerce. Sendo assim, nenhum outro fundamento deve ser lançado. O que deve acontecer é que a igreja deve viver e construir com o mesmo material que o alicerce foi posto. Com um material digno na sua vida, na sua obra. Então essa foi a missão de Paulo, e ele a fez bem feita. Ele deixa claro isso. Eu preguei Cristo, esse crucificado corretamente. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém pode substituí-lo. E esse era um grande problema, porque os coríntios eles estavam a um passo de substituir o evangelho. Pelo quê? Pela sabedoria do mundo. A sabedoria que foi incapaz de conhecer a Deus, a sabedoria que, por si só, sem a ajuda do Espírito Santo, é incapaz de entender a cruz do Calvário, de entender a obra de Cristo, o seu sacrifício substitutivo, redentor. Eles estavam a ponto de trocar. Eu já disse aqui antes. Vocês lembram que Paulo disse assim para eles? Se a gente espera de Deus tudo para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Todo mundo conhece esse texto, conhece? Está lá no final dessa primeira carta de Coríntios. Sabe por que Paulo diz isso? Porque eles estavam ouvindo tanto a filosofia grega e raízes filosóficas antigas que haviam lá, que eles diziam que, pela lógica humana, não existe vida após a morte. Uma vez que morre, acabou-se. Algumas correntes filosóficas isso defendiam e defendem até hoje. Não à toa, e construíram tantas coisas sobre isso que boa parte do que é dito sobre ciência moderna é construída sobre uma base filosófica antiga. E aí, eles estavam buscando um relacionamento com Deus num sentido bem estranho. Porque estavam desprezando uma das coisas principais que o Evangelho nos revela, que é a eternidade com o Senhor. A glória eterna. Uma vida sem pecado, sem mácula, sem mancha. Veja, eles estavam muito próximos de substituir, talvez alguns até já tivessem em seu coração substituído o Evangelho pela filosofia, por ensinos externos. Quando eu falo assim de filosofia, talvez os irmãos pensem que a gente está falando de apenas uma ciência, né? Uma ciência imparcial, pura. Não é assim não, irmãos. Quando a gente estuda a teologia do primeiro século, o contexto histórico, na verdade, do primeiro século, a religião não era vista como nós vemos hoje. Nós hoje olhamos assim, tem uma religião A, B e C, tem praticantes que praticam crente, então, né, evangélico, tem evangélico só de domingo, né? Praticante de final de semana. A religião era uma coisa tão incrustada naqueles dias que você não definia, era um estilo de vida para a maioria das pessoas, principalmente para os pagãos. O que você não tem de relato? Eles não eram ateus praticantes, eles tinham sua religião errada. Paganismo, mas eles viviam aquilo porque criam que era verdade. Então você não tem de relato de imperadores, de guerrilheiros, de homens indo sacrificar aos seus deuses, criando templos para si mesmo, né? Os imperadores naqueles dias tinham templos próprios para si, onde em Roma, por exemplo, havia instituído o culto ao imperador, as pessoas tinham que sacrificar ao imperador, devotar-se ao imperador. Vamos falar um pouquinho disso no domingo. Era extremamente enraizado isso. Então, quando a gente fala de filosofia, a filosofia também era recheada de crenças. De crenças que as pessoas carregavam, crenças que, de algum aspecto, são religiosas. E aí, o evangelho estava começando a ser substituído. Paulo deixa bem claro, ninguém lance outro fundamento além desse que foi posto, é Cristo. Se Cristo for substituído, acaba tudo. Mas ele diz isso em outros lugares que a gente deve observar. Sabe por quê? Porque hoje, com a capa de igreja evangélica, títulos tem infinitos, né? A gente tem uma criatividade boa para fazer. O povo evangélico tem criatividade boa para botar nome de igreja. O nosso, talvez as pessoas pensem, que nome é esse? É Castelo Forte, né? Estranho, né? Castelo Forte é o hino da reforma protestante, né? Hoje, isso tem acontecido, irmãos. Do mesmo jeito. Tem uma capa de evangelho, tem uma capa,
usam a Bíblia, usam jargões, leem versículos, mas em muitos lugares o evangelho já foi substituído há muito tempo. Se em sua igreja, ou se um lugar que você for visitar, estiver alguém que não é um pregador fiel da Escritura, mas um coach, alguém ensinando sobre você pode ter uma vida melhor, mais virtuosa. Só vive o propósito quem suporta o processo. Essa é a frase clássica do coach, né? Deixa eu afirmar uma coisa para você. O evangelho aí já foi substituído. Coach não é o evangelho de Cristo. E possivelmente, se você ouviu e não percebeu, é porque você teve o seu coração já deteriorado. É muito mais fácil a gente enxergar na teologia da prosperidade, que ali não é o evangelho de Cristo, que é outro evangelho, né? Deixa eu dizer, o coach é pior. Ele faz isso de modo que muita gente não percebe. Totalmente. Tá? Até deles mesmos. É outro evangelho, irmãos. Paulo deixa claro, estou muito surpreso, ele diz isso aos Gálatas, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso também estava acontecendo na igreja da Galácia, os Gálatas. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Quando se perverte o evangelho de Cristo, você pode usar a Bíblia, pode usar o nome de Cristo, mas não é mais o evangelho de Cristo. A Igreja Católica está aí estabelecida há milênios, há séculos. Mas não é o Evangelho de Cristo. Usam o nome de Cristo o tempo todo, mas não é. A parte principal foi destruída, cuspida, vituperada. A graça de Deus. A fé verdadeira. E Paulo diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, separado. Esse é um desgraçado, alguém que é condenado ao inferno. É isso que ele está dizendo, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Isso é uma das fórmulas, tá? Para identificar se o evangelho é o evangelho de Cristo mesmo. Observe se em suas falas o pregador está buscando agradar pessoas ou a Deus. Aí você vai descobrir se o que está sendo pregado é o evangelho de Cristo ou não. Mas ele diz mais. 2 Coríntios, capítulo 11, de 12 a 15. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Isso, falsos apóstolos, tá? Que estavam surgindo. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo está dizendo aqui? Que esses falsos nada mais são do que agentes diabólicos de Satanás, com o fim de corromper a pureza, a santidade do Evangelho, com o fim de lançar outro fundamento que não Cristo. E agora João escreve em sua segunda carta, versículo 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Observe que coisa simples e clara. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho.
Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Então não é porque alguém tem o título de pastor, de irmão, o que quer que seja, que faz dele, de fato, um filho de Deus, alguém que tem o Senhor. E Paulo continua, versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o texto continua, né, dizendo, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Mas Paulo, o seu argumento, a princípio, é sobre aquilo que se edifica sobre. Veja, ele estava explicando que ele lançou o fundamento e que outro constrói sobre. Né? Aí ele interrompe o argumento para aquele adendo, opa, ninguém ouse trocar o alicerce. O alicerce é Cristo. Tá? Agora ele volta para o seu argumento. O que é que estão edificando sobre o alicerce que foi posto? Você que recebeu o evangelho de Deus, como tem sido a sua vida após isso? Como tem sido a sua vida em igreja? Como tem sido a comunhão do corpo de Cristo? Após você ter recebido o evangelho. Nós devemos ter bastante cuidado e atenção quando formos interpretar esses versículos. Primeiro, devemos notar que Paulo não está falando mais sobre o fundamento. Ele já fez o adendo, né? Agora ele está falando sobre o que vai ser colocado sobre o fundamento. Até deixei ali sublinhado. E se alguém edifica sobre o fundamento, aí ele vai dar alguns materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Outra coisa, Paulo usa essa expressão aí indefinida, né? Esse pronome indefinido, alguém. O que quer dizer quando Paulo está dizendo se alguém edifica sobre? Primeiro, ele já não está mais falando dele, nem de Apolo, como ele vinha usando o nome de Apolo, nem de Pedro. Mas ele está falando de alguém aqui, que significa qualquer um. Qualquer membro da igreja. Qualquer servo de Deus. E ele cita esses 6 materiais, né? Essas 6 matérias-primas, em ordem decrescente de valor, beleza, durabilidade, pureza. Mas, apesar de a gente conseguir fazer essa ordem decrescente, né, de valor, e podemos fazer alusões a isso, podemos fazer ilustrações sobre isso, né? Tem teólogos que vão ilustrar sobre, olha, a gente deve construir com ouro, porque o ouro é difícil de achar, ouro é raro, é puro, é valioso. É possível fazer isso? É. Para achar ouro, prata, para achar pedra preciosa, também necessitamos cavar, buscar em meio aos grãos, à areia, né? Com muita atenção, é uma coisa que dá muito trabalho, e é assim que a vida cristã ela realmente é laboriosa em alguns momentos. Podemos fazer essas ilustrações. Mas primordialmente, o que Paulo fala, né? Diferente de madeira fenopalha que você acha em qualquer lugar, né? Não tem valor e é fácil de achar. A gente pode fazer esse tipo de ilustração, mas o que Paulo está apresentando aqui, essencialmente, é a durabilidade. A ilustração está em cima da resistência desses materiais. Tá? E ele faz isso em ordem decrescente, né? Ele começa com os mais resistentes, os mais duráveis e puros, ouro, prata, pedras preciosas, e vai para os menos duráveis, madeira, feno e palha. Ele cita essas 6 matérias-primas. E a grande questão aqui é o que você tem construído sobre o alicerce, que é Cristo. Condiz com o alicerce? Imagine aí. Alguém que vai construir um edifício, gastou 80% dos seus recursos para o alicerce apenas, fez o alicerce mais sólido possível, isso é excelente, o alicerce tem que ser sólido, mas o que construiu foi com um material fraco.
O alicerce de concreto, pedras duras, firmes, uma rocha e paredes de gesso. Primeira tempestade, a parede vai desabar, o alicerce vai ficar lá, mas a parede vai desabar. O teto que tiver em cima vai desabar. Então, o grande argumento de Paulo é: vocês receberam um alicerce firme. Esse alicerce, ele invade o nosso coração, é o evangelho. Ele transforma. Ele revela, Paulo já tinha dito, é o dínamos, é o poder de Deus. A sua palavra é poderosa, transformadora, traz vida. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos dá vida em abundância, vida eterna. Como alguém recebe isso? Uma nova vida é transformado e as suas obras, a sua vida após a conversão não condizem com o tamanho da salvação que receberam em Cristo. Como pode as suas ações, a sua vida, de forma prática, destoar tanto do alicerce que você diz reger o seu coração, sua mente? Não é fácil o argumento, Paulo? Como pode? Como pode alguém dizer que foi salvo pelo Evangelho e viveu uma vida totalmente depravada? É possível, como eu coloquei aí, alguém que recebeu a maior das riquezas, encontrou a pérola de grande valor, como Cristo disse, viver como o mais miserável dos homens? Como nós temos edificado a Igreja de Cristo, como nós temos vivido o Evangelho, vivido como igreja. Lembra daquele contexto? Paulo havia lançado o fundamento, Apolo tinha dado sequência ao trabalho, feito bem, inclusive, seu trabalho como pastor foi excelente, depois ele sai de lá, vai pastorear também a igreja de Éfeso, tá? Mas depois os coríntios eles começaram a enveredar pelas filosofias vãs. Eles tinham recebido o evangelho, mas brevemente tinham se atraído por uma coisa externa. E ao invés de edificar o corpo, estavam divididos em partidos. A gente vê essas divisões, esses cismas, esses ciúmes, essas coisas terríveis em vários trechos a gente vai ver. Na sequência dos próximos capítulos, a gente vai ver sobre a história de um homem naquela igreja que se atrevia a possuir a mulher do próprio pai. Provavelmente o pai tinha morrido. E ele tinha relações agora com aquela que era sua madrasta. E a igreja tinha recebido aquilo como uma coisa normal. Mas na frente a gente vê que eles iam se reunir para a ceia e as pessoas com mais posses, mais poder, mais riqueza, comiam tudo antes. Quando chegavam os outros para participar da ceia, a ceia de fato, eles se alimentavam. Não tinha mais nada. Eles não se preocupavam com os irmãos, não havia irmandade, não havia pureza, não havia a luta contra o pecado. Como pode alguém que recebeu Cristo, o Evangelho, todo aquele ensino, viver de tal modo? A gente lembra de novo das palavras de Cristo. Depois de quando está terminando o Sermão do Monte, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, edificou bem a sua casa sobre a rocha. Bateu a chuva, correram os rios, teve tempestade, teve terremoto, teve tudo, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. Porém, qual o destino daqueles que, ouvindo a palavra de Deus, desprezam o seu ensino? Dizem crer, mas desprezam o ensino. Não vivem de acordo. Está fadado à destruição. Aí Paulo escreve agora seu argumento escatológico. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Aquilo que cada um... Observe que ele sai do coletivo e ele vem agora para o individual. Tá? Ele sai da edificação da igreja para o particular, cada um. Cada um prestará contas a Deus acerca do que construiu. A obra de cada um se tornará manifesta, ou seja, será visível a todos, pois o dia a demonstrará.
Então esse o dia demonstrará é o argumento escatológico. O dia está com D maiúsculo. Nada mais é do que Paulo está falando assim, quando Cristo vier ao mundo, e quando ele vier, a gente sabe que ele vai julgar os vivos e os mortos. Esse dia, a vinda de Cristo, esse dia representa a vinda de Cristo, demonstrará, será a grande prova do que cada um construiu. Qual o sentido dessa exortação? Por que Paulo está dizendo isso? Ele está chamando a atenção da igreja sobre o nosso dever, né? Sobre o nosso procedimento individual. Quando a gente recebe o evangelho, a gente também recebe não só os indicativos do que Cristo fez por nós, ou seja, Cristo nos separou do mundo e nos fez santo, mas a gente recebe também os imperativos, o que Cristo nos ordena, como Ele quer que a gente viva. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus, naquele grande dia, vai mostrar se as obras que vocês fizeram realmente condizem com a salvação que vocês receberam. Portanto, isso é um chamado ao arrependimento. Esse é um chamado a uma mudança de vida e de procedimento. Paulo ele não está dizendo isso porque já era, acabou, não tem mais jeito. Ele está escrevendo isso justamente para chamar as pessoas ao arrependimento. Lembrem-se, voltem, retornem a mensagem do Evangelho para viver de forma coerente. Ele diz mais, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Esse texto tem sido deturpado, né? Olha como quando a gente tira de contexto o que acontece. A Igreja Católica diz o quê? Não, vocês, quando morrerem, se não for pessoa que tenha tanto pecado a ponto de ir para o inferno direto, alguns vão ter o direito de ir para o purgatório. Lá vocês vão sofrer o fogo queimando, expurgando os pecados. Quando purificar tudo, aí vocês vão para o céu. Ainda bem, né, que tá nos dias da indulgência plenária, né? Que dá para rezar por alguém que morreu e ele ir direto para o céu. Isso é uma piada, né? Uma piada não, uma blasfêmia. Algo terrível. Ridículo. É óbvio que o texto não diz isso. Olha o tanto de contexto que a gente viu até chegar aqui. De como a igreja tem vivido. O que é que Paulo está falando aqui? A obra de cada um será revelada pelo fogo. O fogo provará qual é a obra de cada um. O próprio contexto mostra que não há margem para essa interpretação. Não está falando aqui sobre salvação. Não está falando aqui de pessoas que já morreram. Inclusive há questões até exegéticas difíceis aqui. Né? Paulo diz assim, porque será revelada pelo fogo. O que é que vai ser revelada pelo fogo? O dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo. O que é que vai ser revelado? O dia ou as obras? Né? Há essa questão difícil. Independente de qual seja, porque no texto original, os artigos aqui dão essa possibilidade ambígua, né? Se o que é que vai ser demonstrado pelo fogo é o dia, ou seja, a vinda de Cristo, ou as obras que serão reveladas pelo fogo. Independente de qual seja o contexto, a aplicação continua a mesma. A parte que nós devemos atentar é que o que será aprovado pelo fogo será a obra de cada um. Ó, o fogo provará qual é a obra de cada um. Observe, o fogo não provará o indivíduo, mas a obra de cada um. O fogo provará se o que foi construído era de fato algo valioso diante de Deus. Não o indivíduo. Logo, as consequências aqui não é sobre a salvação ou condenação, mas sobre se você receberá de Deus o galardão ou não, a recompensa por ser um servo fiel. Se você ouvirá naqueles dias, naquele dia, fostes um servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou se você vai ouvir naquele dia, você foi um servo péssimo. A mina que tinha, você escondeu. Então Paulo ele diz, com esse texto fica mais claro um pouquinho. Ele usa dois sis, né? Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de algum se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Fica bem claro o texto, tá? Duplo argumento. Primeiro, se permanecer, ou seja, se a obra resistir ao fogo, o que é o fogo, gente? O que significa o fogo aqui?
Não só a vinda de Cristo vai revelar diante dos olhos de todos naquele dia, mas a vivência diária demonstrará. A gente vai ver, domingo, se Deus permitir, quando eu pregar o texto sobre a igreja dos Efésios, né? Pregar um texto em Apocalipse, que está esse domingo, primeira carta à igreja de Éfeso, sobre como eles estavam correndo o risco de perder o status de igreja, porque tinham abandonado o primeiro amor, porque estavam construindo palha sobre o fundamento. Isso é visto, é vivido no dia a dia da igreja. Quantas igrejas sucumbiram a pecados, a uma teologia má, a idolatria, o que quer que seja, e deixaram e perderam. Então, se permanecer a obra de cada um e volta aqui para o indivíduo, esse receberá a recompensa, ou seja, o galardão. Por outro lado, se for queimada, haverá dano. Ou seja, a igreja de Deus sofre quando o povo de Deus não age como deveria agir. Se for queimada, se não sobreviver, não haverá recompensa. Mas haverá salvação. Por que haverá salvação e não recompensa? Porque é simples, está muito claro. A salvação não é uma recompensa por nada. A salvação não é meritória, não é por obras. E aqui está a profunda falha do catolicismo romano. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Observe que se Paulo está escrevendo aqui para crentes, né, para cristãos da igreja de Éfeso, ou de Corinto. Ele não está dizendo, se a obra de você não funcionar, já era, você vai ser condenado. Não é? Ele está falando a cristãos, mas que estão vivendo uma vida aquém do que deveriam ser vivido. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Um fato está claro aqui, o fogo provará o que foi construído sobre o fundamento. Eu já falei como se dessa prova. Seja na vinda de Cristo, vai ser revelado como no dia a dia. O que suportar o fogo, irmãos, é porque foi construído com diligência, debaixo de graça, fidelidade, empenho, confiança no Senhor, amor verdadeiro pela sua obra. Coisa interessante, o fogo, ele prova tudo. Seja por meio das adversidades que as igrejas passam, tribulações, provas, o fogo, ele prova tudo. Qual a diferença de um para o outro? É que uns permanecem firmes, algumas casas, alguns edifícios permanecem em pé e outros desabam. O fogo não consumirá o que foi construído com materiais condizentes com a firmeza do alicerce. O fogo não consome facilmente o ouro, prata, pedras preciosas. Agora, madeira, feno e palha é no instante. É no instante. Se a obra de alguém se queimar, se sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que é através do fogo? Então, por outro lado, nós temos aqueles que construíram sobre o evangelho, né? Sobre o fundamento que é Cristo, com materiais que perecem diante do fogo. Madeira, feno e palha. As obras que não resistem ao fogo, irmãos, simplesmente elas não são recompensadas. Significa dizer que não houve fidelidade, diligência como deveria dos servos. Veja, não está dizendo que não houve fé verdadeira. Eles não eram crentes, mas que falharam em sua missão, no uso dos dons que Deus lhes deu. Observe como Paulo deixa claro ao falar com irmãos em Cristo, que apesar de não obterem a recompensa por não terem sido servos empenhados como deveriam, eles serão salvos como que pelo fogo. Ainda que provados pelo fogo, né, o fogo mostra que eles são crentes. Mas as suas obras não condiziam com a salvação que haviam recebido. E essa salvação acontece simplesmente porque a salvação não é por obras, por mérito. Não somente pela graça de Deus, a mesma que Paulo cita. Não é? A recompensa, né, o galardão sim, irmãos, são mediante as obras realizadas pelos servos. Todavia, lembre disso, até essas obras, até essa recompensa que você receberá no grande dia, o galardão,
até essas obras, elas não são feitas puramente pela força do seu braço. Até isso é uma graça de Deus. Paulo começou o texto assim hoje, versículo 10, né? Com seu próprio exemplo. Olha o que foi dito. Deus, porém, revelou isso a nós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Olha como ele começa dizendo que o seu trabalho de fiel construtor, daquele que lança o fundamento, foi segundo a graça de Deus que lhe foi dada. Segundo o dom de Deus. Né? Então, o que temos edificado com a graça de Deus? O que nós temos feito com os dons que Deus nos deu? Né? Será que naquele dia ouviremos que fomos servos bons e fiéis? Ou fomos servos fracos, infiéis, que tendo a oportunidade de servir o Senhor com alegria, com diligência, a gente não fez? Tendo a oportunidade de amar os nossos irmãos, nós não amamos, de ajudar, de servir, nós não servimos. Para encerrar, irmãos, brevemente, versículo 16, Paulo diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Agora, ele faz um confronto para aqueles crentes que são imaturos. Ele já tinha chamado eles de imaturos. E a pergunta retórica aqui indica que eles deviam saber algo óbvio. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Observe o singular da palavra santuário. Ele não diz, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus, como se fosse cada um santuário? Porque a gente tem essa visão, que nos foi ensinado na Escritura, que nós somos templo do Espírito Santo. Cada um de nós, individualmente, temos o Espírito Santo habitando em nossos corações. Isso é verdade. Mas esse não é o argumento de Paulo aqui. Ele está falando da coletividade da igreja. Afinal de contas, ele está endereçando a carta a uma igreja. Então, isso serve para que nós analisemos agora a doutrina da igreja por completo. Tá? Então, nós devemos pensar agora juntos, reunidos. Nós não sabemos que quando estamos reunidos em nome de Cristo, somos o santuário de Deus, isto é, que o Espírito de Deus está entre nós, que Cristo se faz presente em nossas reuniões. Então Paulo está se referindo à vida da igreja em comunidade. E essa vida da igreja em Corinto estava destruída. Eles tinham cismas, tinham divisões. Não é estranho imaginar Cristo sendo servido em um culto onde está tudo destruído. Cristo se fazendo presente para receber a honra de povos que não estavam lhe honrando de verdade no dia a dia. Estava havendo divisão, falta de amor, infidelidade. Essa é uma verdade muito importante que nós devemos guardar. Deus está no meio de nós, irmãos. Cristo, como João vai falar lá em Apocalipse, um texto que a gente vai, parece que condiz aí com os textos que eu vou pregar domingo, se Deus permitir. Cristo, ele caminha entre os castiçais, ele está no meio da igreja. Não é estranho imaginar Cristo se deleitando, caminhando, sendo servido em um culto onde as pessoas estão divididas em partidos? É estranho, né? É óbvio que a gente não pode viver assim. É óbvio que a nossa construção diária como servos de Deus não pode ser essa. É óbvio que a construção dos relacionamentos, da irmandade, das obras propriamente ditas, devem condizer com o fundamento que é Cristo. E aí Paulo vem com esse argumento extremamente sério, que todos devem atentar. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. De novo, Paulo não está falando agora de indivíduos, ele está falando da igreja como um todo. Se alguém ousar destruir a igreja, onde o fundamento foi lançado, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Observe, ele não fala os santuários, de novo, é o santuário que são vocês. É o corpo reunido, é o santuário de Deus, o lugar onde Deus fez habitar o seu nome. Sim, Deus habita em nós individualmente. Mas de forma mais específica, ele habita na igreja, no corpo reunido, no qual ele mesmo é o cabeça da igreja. Nós temos aqui um anúncio de juízo, né, contra os falsos cristãos, os falsos profetas, aqueles que tentam subverter, destruir, trocar o fundamento. A grande verdade é que Deus os destruirá. Todo aquele que atenta, né, contra a menina dos olhos de Deus, a sua igreja,
que foi comprada pelo mais alto preço, seu sangue precioso, esse será destruído por Deus. Nosso Deus é severo. Ao passo que ele é extremamente amoroso, puro e gracioso, ele é severo em seus juízos. Apesar de, como eu disse, individualmente sermos templos do Espírito Santo, Paulo está aplicando essa verdade ao corpo, à igreja. Tá? Que grande valor há na igreja, irmãos. Olha essa declaração. Se alguém ousar destruir a igreja, o corpo, a comunidade de Deus, Deus os destruirá. Tem crente que diz, eu quero ser crente sem igreja, sozinho. Eu quero viver aleatoriamente, seguindo. Se Deus habita em mim, é o negócio eu e Deus, né? Esse é o argumento de quem quer viver pecando. Né? Ai daqueles que atentarem contra ela. Portanto, nós devemos ser diligentes ao servir o Senhor. Nós devemos viver assim, como está escrito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós temos agora uma pátria própria, perfeita. Edificados, como ele gosta dessa alusão, né, do edifício, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é o fundamento. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Olha que coisa interessante. Aqui Paulo também está usando o coletivo, não o individual. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? A recompensa de Deus. Aí você vai me perguntar qual a natureza dessa recompensa. Aí só no céu, meu amigo, pra gente descobrir. Mas galardão é uma expressão que pode ser traduzida por recompensa. Deus é aquele que galardoa, que recompensa os que o buscam. Veja, coisa incrível, né? Ele é gracioso em nos salvar e ainda recompensa aqueles que diligentemente trabalham. Veja, ele não recompensa em salvação. Salvação é graça. Mas recompensa as obras com galardão. Pode falar, mesmo. Isso. Então, somente. A gente vê hoje que tem muitas igrejas com segmentos que está muito errado, né? Muito contrário à verdade que existe. Sim. Isso seria uma construção falha, né? Em cima da... Esse aí a gente não chama de igreja, né? Porque os santuários que Paulo diz é aquele que foi construído sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo, né? Existem falsas igrejas, né? Aí a gente nem considera. A minha pergunta seria, tem pessoas que estão nesses lugares Sim. e que, às vezes, é muito fácil de ver elas com aquela convicção, né? Sim, perfeito. E aí minha pergunta, eu acho que já foi até Uhum. pergunta algumas vezes no estudo, mas eu não lembro exatamente a resposta. Se torna a responsabilidade da pessoa ou da igreja que está de ambos. Mas eu estou entendendo aqui que você está falando de seitas. Eu não estou entendendo que você está falando de igrejas que têm erros teológicos. Né? Posso dar o exemplo do pentecostalismo. Né? Que tem alguns, mas lá tem o fundamento, que é Cristo. Né? Tudo bem que algumas coisas que estão sendo construídas pode ser palha, feno, madeira, mas tem o fundamento que é Cristo e tem coisas santas, tem uma diligência, as pessoas servem, muitos servem com fidelidade, né? Com dedicação. Oi? As doutrinas fundamentais. O fundamento é isso, é o evangelho mesmo, propriamente dito, né? É não negar o evangelho. Salvação pela graça, a trindade, Cristo, a suficiência das escrituras, né? Agora, existem as seitas, né? Que são a negação, tem até uma capa, né, de cristianismo, mas na prática é a negação do que é. Eu posso dar um exemplo aqui, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã, Verbo da Vida, né? Mormons, né?